33. Guild Wars. Capítulo 477. O fim da norma. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Norma reagiu como faria qualquer pessoa que ouvisse que seus guardiões os traíram. Seu rosto empalideceu e ela balançou a cabeça de um lado para o outro. Negação instantânea, que era inevitável. Quem simplesmente acreditaria na acusação de um estranho de que aqueles que sorriam para eles o tempo todo poderiam estar esperando uma oportunidade para enfiar uma faca nas costas? Porém, as palavras não saíram de sua boca, pois Norma não era idiota. Ela sabia mais detalhes do que Draco, que usava principalmente especulação e dedução para preencher as lacunas. Como tal, ela teve uma visão muito maior do que Draco estava descrevendo do que ele mesmo. Norma foi afogada por um sentimento de desespero tão grande que começou a ventilar, apesar de não ser um ser vivo que precisava respirar. Ainda assim, ela subconscientemente precisava de uma maneira de desabafar sua crescente desolação. E imitar algo que ela teria feito se estivesse viva foi uma triste tentativa de fazê-lo. Draco permaneceu em silêncio e observou fazer os movimentos. Norma era uma deusa semi-origem, então sua fortaleza mental era muito maior. A pessoa média passaria pelos 5 estágios de negação, raiva, barganha, desespero e aceitação. No entanto, Norma pulou diretamente sua fase de raiva e barganha porque sua natureza lógica como uma deusa do Tradesquill a forçou a entender a razão por trás disso, deixando apenas o desespero por algo tão cruel ter sido feito com ela. No final, Norma suspirou e olhou para Draco. Ela passou da negação à aceitação em menos de um minuto. Draco não tinha certeza se deveria ficar impressionado ou aterrorizado com a adaptabilidade de Norma. Draco originalmente a considerou uma versão Suna 2.0, mas claramente, ele a estava desprezando demais. Uma pergunta. Como você percebeu que sua conclusão anterior, que ambos aceitamos mutuamente, era falha? Norma perguntou silenciosamente. Draco torceu os lábios antes de suspirar e responder sem rodeios. Cheguei à conclusão quando você respondeu minha primeira pergunta. Por que você iria querer me matar? Sua resposta me disse tudo o que eu precisava saber sobre sua linha de pensamento. E então pensei, se eu fosse um deus da origem, por que me preocuparia em proteger ou nutrir alguém que pensa assim? Draco encolheu os ombros levemente. Depois disso, eu só precisava de mais informações para esse fim, que você mesmo me forneceu. Norma ficou atordoada. Você quer dizer que a razão pela qual eles queriam me substituir não foi porque eu era difícil de controlar, mas porque todos vocês acham que sou insuportável? Draco assentiu fracamente. Você ser difícil de controlar ou não é apenas uma coisa secundária. Eles precisam de você para aliviar seu fardo, o que você seria compelido a fazer como um novo deus origem. No entanto, ninguém quer estar no mesmo local de trabalho que uma pessoa insuportável, especialmente se for para a eternidade, mesmo que sejam muito produtivos e úteis. Norma ficou sem palavras. Isso foi algo que ela lutou para aceitar, porque originalmente se reconciliou com o fato de que as ações deles resultaram da antipatia causada por sua insubordinação. Em outras palavras, um ponto de vista lógico. No entanto, Draco agora estava dizendo a ela que suas ações e esse plano elaborado deviam ter sido criados por uma razão emocional, o que a deixou absolutamente chocada. Draco permaneceu em silêncio por mais algum tempo para permitir que a deusa do refinamento processasse suas palavras. Depois de um tempo, ela se acalmou novamente e acenou com a cabeça na direção de Draco. Eu tenho 2 perguntas antes de permitir que sua encarnação me consuma. A primeira é, você não deveria ser cauteloso com a resposta do Deus Origem depois de me dizer isso. Fatos para fazer uma transição suave. Draco sorriu com isso. Foi um palpite que fiz depois de comparar alguns dados. Quando fui levado perante Copernico pela primeira vez, ele inicialmente queria passar pelos processos formais e se livrar de mim o mais rápido possível. Com isso, aprendi 2 coisas. A primeira é que os deuses da origem parecem estar muito ocupados com seu trabalho perene para se concentrarem nos acontecimentos de cada forma de vida. Em segundo lugar, eles não são oniscientes. Copernico teve que me avaliar antes que minhas feições ficassem claras para ele,
E ele não sabia que eu tinha aparecido imediatamente de dentro do seu tesouro. É claro que qualquer uma dessas suposições pode estar certa ou errada, mas uma coisa que me deu certeza disso foi quando você declarou seu comportamento em relação aos deuses origem. Não deixe seu lugar de descanso eterno aberto para espiar. Draco cruzou os braços vagarosamente. Em outras palavras, isso me garantiu que nada do que ocorre no tesouro é visível para os deuses da origem, a menos que você permita que eles vejam. Norma inclinou ligeiramente a cabeça para cima, tentando esconder a sugestão de elogio em seu olhar. Nesse assunto, você está certo. A razão pela qual você não foi levado à inexistência por blasfêmia no exato segundo em que ousou dizer algo assim é porque você está aqui, ou mais especificamente, comigo. Draco estremeceu internamente. Se ele atraísse a ira dos deuses origem, sua vida não seria nada pacífica. Embora ele e Eva pudessem ousar desdenhar os deuses verdadeiros porque conheciam a verdade, eles não podiam ousar fazê-lo contra o mais alto escalão. Se o primeiro pudesse ser comparado a pseudo-gêmeos, então o último seria basicamente os desenvolvedores do jogo, capazes de realmente derrubar o martelo da proibição em sua cabeça. Pergunta final. O que você planeja fazer com minha herança? Norma perguntou em um tom abafado. As sobrancelhas de Draco se uniram e ele franziu a testa. Você já viu o que penso, Norma. Quero que sua herança experimente ainda melhor as habilidades comerciais e suba ainda mais. Quero levar o artesanato em geral a novos níveis, e parece que sua herança é o caminho para alcançar isso. Norma balançou a cabeça levemente. Você está subestimando meu caminho. Isso é algo que até mesmo os deuses da origem foram tão longe em termos de preservação. Seu poder e utilidade estão muito além do que você pode imaginar, Draco híbrido. Tenho plena confiança de que, com o seu talento, você eventualmente completará meu caminho antes de, se bem me lembro, pretender ir para outros mundos através do reino do vazio. Com os vários sistemas em outros universos. Norma admitiu honestamente. No entanto, não é isso que estou perguntando. Quando você completar o caminho e alcançar o auge, o que fará com minha verdadeira herança? Norma perguntou a Draco enquanto o olhava nos olhos. Draco finalmente entendeu o que ela estava tentando dizer. Com um tom pesado, ele elaborou, para seus descendentes, pretendo tomá-los como meu povo e habituá-los em minha incipiente cidade-estado. Com os benefícios da cidade-estado de Vita e seu talento, eles simplesmente subirão às alturas, pensei. Impossível no plano principal. Para seus recursos, pretendo assumir o controle exclusivo sobre eles e nutri-los em mundos pequenos. Eles são da mais alta qualidade e também os mais raros dos raros da era atual. Eles devem ser cultivados com cuidado. Eles só seriam usados pelos melhores dos melhores ao fabricar produtos novos objetivamente úteis. Permitir que amadores pratiquem com eles é um desperdício supremo. Para seus itens. Bem, não sei exatamente o que vou conseguir, mas presumo que irei usá-los da melhor maneira possível e, de outra forma, compartilhá-los com aqueles que considero dignos. Para o seu caminho, você já sabe. No entanto, você pode ficar tranquilo. Não tenho nenhuma intenção de me juntar a esses companheiros naquele pátio. Norma hesitou um pouco, antes de suspirar. Posso aceitar isso então. Como eu disse antes, não posso lhe dar minha herança da maneira tradicional porque não gosto de sua personalidade geral, mas vou lhe conceder o conhecimento sobre como reivindicá-la depois de me consumir. Aqui. Ela sacudiu o dedo e uma pequena bola branca de luz voou até Draco e entrou em sua testa. Ele observou isso acontecer com calma, sem tentar evitar e fechou os olhos para digerir o que ela havia enviado. Quando ele os abriu, seus olhos revelaram emoções complexas. Adeus, Norma. Que sua alma descanse em perfeita paz. Norma sorriu e abaixou a cabeça enquanto fechava os olhos. Obrigado, Draco híbrido. Que o mundo trema sob seus pés e convulsione ao pensar em seu poder. E então, como se aquele que apertou o botão pause voltasse e mudasse para play, ouviu o dragão Nidhogg e fechou a boca sobre a essência de Norma, usando uma habilidade no lugar de Draco, uma que ele havia guardado para apenas uma ocasião assim. Subsumiu 1. Depois que Nidhogg consumiu Norma, seu espírito diminuiu e desapareceu como uma luz de baixa qualidade, sua postura permanecendo a mesma até o fim. Draco, entretanto, estremeceu e sentou-se enquanto Nidhogg rugia e corria de volta para seu corpo. Norma tinha sido uma deusa semi-origem,
e a qualidade de sua essência não era algo que ele pudesse digerir facilmente. Como tal, Nidhogg sentiu que seria mais sensato retornar para Draco e usar a energia para substituir sua fonte de linhagem consumida. Este ato permitiu que Draco recuperasse 10%. Draco então passou os próximos 3 dias convertendo a essência dentro de Norma, que era como origem energia, mas não, em fonte de linhagem. Ele não conseguia mover a energia para fora devido ao modo como sua habilidade funcionava, então ele não teve escolha a não ser utilizá-la para tal propósito, embora houvesse muitas outras coisas para as quais ele poderia tê-la usado. No final das contas, Draco só conseguiu restaurar 30% de sua fonte de linhagem com 90% da essência de Norma, o que o deixou sem palavras e com o rosto negro. Ele decidiu usar os últimos 10%, não em sua linhagem, mas em sua armadura Dragorugil para evoluí-la em um rank. Draco sentiu que esse esforço traria muito mais benefícios, pois ele conseguiria facilmente elevar a armadura do rank épico para o rank lendário. Ele deixou de lado a verificação das mudanças em suas habilidades e poder por enquanto, pois ficou confuso com a diferença de qualidade entre usar a essência para sua linhagem e sua armadura. Não fazia sentido. Porque 90% da essência fundamental de um deus de semi-origem rendeu tão pouca energia de linhagem. Apenas cerca de 1/3 em termos de quantidade percentual. De repente, Draco estremeceu ao perceber algo. Ele estava ignorando todo esse tempo. Até agora, sua conexão com o mundo de Boundless, que era inexplicável desde que ele o experimentou pela primeira vez, tinha sido em grande parte unilateral. Ele poderia usar seus recursos da vida real para se fortalecer ou interagir com o mundo do jogo. O mesmo aconteceu com muitos outros como Kiran, que poderia trazer a Sarira de sua mãe para o mundo do jogo e fazer com que ela experimentasse o mundo do jogo, o que deveria ser impossível. Devido à sua própria experiência, Draco acreditou por muito tempo que era assim que funcionava fundamentalmente, mas ele esqueceu um detalhe importante. A conexão não era unilateral. Ele deveria saber disso porque, no passado, os olhos de Kaelo eram um item do jogo que o ajudou a afrouxar o sela de sua linhagem, que ele acabou quebrando no mundo real. Ele havia se esquecido disso justamente porque o abriu no mundo real, mas isso não mudou o fato de que tudo começou no mundo do jogo. Caramba, até mesmo Clarente, uma entidade digital, interagiu com sua alma legítima. E mais recentemente, quando ele realizou a cerimônia de ascensão, seu sangue adquiriu uma tonalidade levemente dourada graças ao fortalecimento da herança do demônio com chifres. Por ter sido minúsculo, ele também descartou isso inconscientemente. No entanto, este assunto atual era enorme. Pensando bem, foi na verdade um grande descuido da parte dele. Afinal, ele sempre queimou a fonte de linhagem neste jogo para capacitar seus filhos com suas esposas mais importantes. Mas não importa se era ele ou Eva, eles sempre precisaram ir ao mundo real para recuperá-la. Nada no jogo funcionou, mas desta vez, Draco podia sentir sua verdadeira fonte de linhagem se recuperando do uso de essência no jogo. Não importava o quão ineficiente fosse, esta era uma grande notícia. Isso respondeu a um dos maiores medos dele e de Eva, que era o fato de que eles seriam capazes de adquirir reposição para as fontes de linhagem de qualquer outro lugar depois que os Nuzmotes de primeira série passassem para eles. Draco então estremeceu novamente. Pensando assim, os Nuzmotes de primeiro grau foram capazes de recuperar mais fonte de linhagem do que até mesmo a essência de uma deusa semi-origem. Naquele momento, Draco fez a si mesmo a pergunta que Eve e literalmente todos os outros que já haviam bebido Nuzmotes da primeira série sempre faziam. O que diabos foi usado para fazer essas bebidas? Subsumir, habilidade ativa efeito, armazena a massa, a energia e a alma de uma entidade consumida por você. Nota: até 10 entidades podem ser armazenadas no rank 2. Tempo de espera: 1 dia. Guild Wars. Capítulo 478. A herança 1. Draco deixou essas questões de lado por enquanto. Quanto à questão da baixa eficiência de conversão, ele presumiu que tinha a ver com a forma como ele estava usando os recursos do jogo para afetar os recursos da vida real. Por exemplo, era fácil para um jogador trazer algo de fora para dentro devido ao sistema que controla este mundo digital, para que pudesse replicar 100% tudo que o jogador quisesse trazer. O incrível é que não parou por aí. A atualização 4 permitiria aos jogadores usar os pods para fazer réplicas digitais de coisas do mundo real. Mas no final das contas, Boundless ainda era um Vmorpg.
Os cientistas podem estar trabalhando duro para tornar as coisas virtuais uma realidade, mas essa tecnologia ainda não havia navegado. Mesmo Bondless não foi capaz disso durante toda a linha do tempo anterior. Portanto, a energia digital afetar a geração da fonte de linhagem no mundo real foi como tentar imprimir em 3D uma nave estelar em filmes de ficção científica. No entanto, usando o mesmo exemplo, a nave estelar tinha sido realmente impressa e, embora nem toda ela tivesse sido publicada, as partes que surgiram eram funcionais o suficiente para que os cientistas dissecassem e construíssem uma nave real a partir dela. Era basicamente uma impossibilidade. Draco suspirou e verificou seu conjunto Dragorugil atualizado para ver o que mudou. Dragorugil, espada de uma mão, ótimo. Infundido, classificação, lendário, evoluível, durabilidade, 1 milhão efeitos, passivo 1, aura destrutiva. Essa espada distribui 50% de energia de destruição a cada ataque. Passivo 2, aura das trevas. Essa espada inflige um debuff supremo aleatório em um alvo a cada golpe, até um limite de 3. Ativo 1, fogo negro. Cubra a lâmina com um miasma enegrecido que é uma mistura de energia de destruição e energia das trevas por 2 minutos. Tempo de espera, 5 minutos. Dragorugil, placa peitoral, ótimo. Infundido, classificação, lendário, evoluível, durabilidade, 1 milhão efeitos, passivo 1, escala reversa, cobrindo a principal fraqueza de um dragão negro. Este item não permite que nenhum dano chegue à escala reversa enquanto estiver equipado. Passivo 2, absorção. Este item absorve automaticamente a energia mundial do ambiente para capacitar o usuário em todos os aspectos. Ativo 1, barreira de destruição. Cria uma barreira de energia de destruição que nega a 50% do dano recebido por 5 minutos. Tempo de espera, 1 minuto. Dragorugil, Pauldrons, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 1 milhão classificação, lendário, evoluível, passivo 1, resistência. A resistência física e mágica é aumentada em 70%. Passivo 2, defesa. Defesa física e mágica aumentada em 70%. Ativo 1, coleta de energia. Arraste uma torrente de energia mundana que reduz o tempo de recarga de todas as habilidades ativas do equipamento definido. Tempo de espera, 3 minutos. Dragorugil, protetores de braço, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 1 milhão classificação, lendário, evoluível. Refeitos, passivo 1, aumento de velocidade. A velocidade de ataque é aumentada em 70%. Passivo 2, suplemento técnico. Todas as técnicas baseadas em ataques são potencializadas em 30% e custam 50% menos recursos para serem usadas. Ativo 1, mãos rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de ataque em 250% por 30 segundos. Tempo de espera, 2 minutos. Dragorugil, joelheiras, 2, ótimo. Infundido, durabilidade, 1 milhão classificação, lendário, evoluível. Refeitos, passivo 1, aura de velocidade. A velocidade de movimento aumenta em 70%. Passivo 2, impulso técnico. Todas as técnicas baseadas em movimentos são potencializadas em 30% e custam 50% menos recursos para serem usadas. Ativo 1, pernas rápidas. Aumenta drasticamente a velocidade de movimento em 250% por 30 segundos. Tempo de espera, 2 minutos. Dragorugil, conjunto de equipamentos, 5 peças, ótimo. Infundido, classificação, lendário, evoluível. Refeito, com 2 peças equipadas, concede a habilidade passiva Black Dragon Heritage, rank 2, com 3 peças equipadas, mais 70.000 HP. Com 4 peças equipadas, mais 2.000% de dano. Com 5 peças equipadas, concede a habilidade ativa Black Dragon's Roar, rank 2 Herança do Dragão Negro, habilidade passiva, rank 2, 100% origem de um dragão negro de classificação média Rugido do Dragão Negro, habilidade ativa, rank 2. Refeito, envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que aumenta o dano causado pelo usuário em 600% em uma distância de 400 milhas. Tempo de espera, 8 minutos. Draco assentiu com satisfação. A maioria das habilidades antigas, como as primeiras passivas e as habilidades ativas,
Tiveram um aumento de força em cerca do dobro de seus valores originais, o que era lógico para um aumento total de notas. Quanto às novas segundas passivas de cada arma, elas foram bastante úteis. Darkness Aura permitiu que ele aplicasse debuffs supremos em um inimigo, e até 3 deles. Então, algo como menor Decaying, menor Silenced, menor Awakened, menor Blinded, menor Deafened etc. A absorção corrigiu a maior falha de combate de Draco, sua incapacidade de usar a energia mundial em conjunto com suas habilidades de combate. Foi a razão pela qual ele fez a espada de mana na vida anterior. Essa falha já havia sido corrigida depois de aprender magia subjetiva e avançar seu controle para o nível 4. Ainda assim, essa absorção passiva teve 2 efeitos ocultos que Draco identificou. A primeira era que aumentaria ligeiramente a quantidade de cristais de éter que ele fazia, e a segunda era que qualquer coisa que ele criasse seria 10% mais fácil de fazer e seria 10% melhor do que antes. 2 vantagens muito boas no geral. Quanto à defesa, apenas aumentou sua já elevada defesa física e mágica. Mas era bom, certo? Agora, os inimigos que poderiam ter causado dano a ele teriam que se contentar em lidar com -1 ou 0. Quanto ao suplemento técnico e ao impulso técnico, eles basicamente melhoraram um pouco suas habilidades de ataque e movimento. Quanto à redução de recursos, foi ofuscada por sua habilidade passiva Demonic Mid. Ainda assim, eles também foram úteis. Satisfeito com seus ganhos até agora, Draco fechou os olhos e se concentrou nas instruções que Norma lhe havia deixado. Ele já havia passado mais de 4 dias no total dentro do palácio dela, então não havia a necessidade de pressa. Aqueles de fora já haviam se dispersado há muito tempo. Apenas Visage e Lover não ousaram partir com medo de serem capturados e interrogados pelos outros prefeitos. Aqueles sujeitos lançaram-lhes um olhar feio quando partiram, amaldiçoando a dupla, já que tiveram sorte com o herdeiro aparecendo primeiro em sua aldeia. Em pouco tempo, Draco finalmente aceitou o que Norma deixou para ele. Não foi difícil com o Pinnacle Inteligência funcionando, assim como seus buffs básicos de Dark Angel e Inheritance para sua acuidade mental. Ele sorriu melancolicamente. Afinal, ela não era tão ruim, apenas um pouco puritana e arrogante. Se ela estivesse viva, uma noite feliz deveria ter corrigido todas essas características e tornado-a muito mais agradável. Infelizmente, os deuses da origem lidaram com ela, de modo que ela se deteriorou até que apenas um espírito que tinha as memórias de Norma e um pouco de sua essência foi deixado para trás. Isso mesmo, o que Draco absorveu não foi tudo. Isso deveria ter sido óbvio, já que Norma lhe dissera que seu corpo original havia se transformado na energia que se espalhava por todo o tesouro. Draco balançou a cabeça. Não era o tesouro, mas sim o pequeno mundo de Norma. O que existia lá fora não se qualificava como um tesouro comparado com o que existia aqui na zona central do pequeno mundo. Draco se levantou e usou a mudança de espécie para emular a origem de Norma. Este tinha sido seu plano original caso Norma se recusasse a cooperar, mas ele estava feliz por ela acabar cooperando. Ainda assim, Draco usou isso porque tornaria as coisas muito mais suaves no geral. Imediatamente, a existência de Draco refletiu a de Norma e ele sentiu muitas coisas se aproximando e se conectando a ele. O principal deles era o controle do tesouro como um todo, o que permitia a Draco ver tudo dentro do pequeno mundo. Ele podia ver Visage e Lover esperando ansiosamente. Ele podia ver a mansão Evergreen agitada enquanto suas concubinas escolhidas se preparavam com entusiasmo para sua nova vida, enquanto aqueles que rejeitaram sua oferta não se importavam ou choravam devido à oportunidade perdida. Ele viu Pia dançando alegremente com a notícia enquanto Doris balançava a cabeça com um sorriso. Quanto a Natasa, ela ainda estava trancada em seu quarto, e Draco percebeu que ela estava prestes a alcançar o grande mestre. Ela cumpriu 4 dos 5 requisitos e só precisava formular sua técnica de grande mestre. Graças a ela ter seguido Draco enquanto ele esclareceu a todos, ela teve muito mais facilidade nisso. Draco voltou sua atenção e esfregou o queixo. Ele caminhou lentamente pelo palácio e absorveu a estética bizarra mais uma vez, mas estranhamente parecia cada vez menos quanto mais ele olhava para ela. Ou ele estava se adaptando ou estava começando a ser influenciado pelos gostos de Norma. Seja qual for o caso, Draco descobriu que todo o desenho não era tão chocante como quando ele o viu pela primeira vez. Ele finalmente chegou ao centro do palácio,
que em vez de ser uma sala do trono, era uma sala de trabalho. Ao contrário das salas de trabalho típicas, esta não tinha ferramentas. Caramba, nem foi colocado dentro de um super mini mundo pequeno. Draco só sabia que aquela era uma sala de trabalho porque Norma a chamara assim nas instruções que deixara. Aos seus olhos, parecia mais uma sala de estar relaxante com sofás, cadeira de balanço e muitas janelas que mostravam uma linda paisagem do lado de fora. Os lábios de Draco se contraíram. No final das contas, Norma era um ser velho, afinal. Ela definitivamente tinha alguns hábitos de vovó, e esta sala de trabalho traía todos eles. Ele atravessou a sala de trabalho até um pequeno baú colocado ao lado da cadeira de balanço. Draco facilmente o pegou e inspecionou. Baú legado de Norma, e tem único classificação, origem e descrição. Este baú contém a herança completa de Norma Rastia, deusa do refinamento. Ele contém uma infinidade de itens de grau divino e de origem, destinados a seu sucessor para completar o caminho do refinamento. Observação: alguns itens só podem ser reivindicados em determinados níveis e em determinados marcos. A respiração de Draco engatou enquanto ele lia a descrição. Norma avisou que os itens contidos nele eram da mais alta qualidade, mas ver esta descrição afirmando que haveria legitimamente itens de grau origem dentro dele fez Draco estremecer. Até agora, a existência de itens de grau origem era apenas uma teoria, um mito do mais alto grau. Ver a confirmação de que tais itens existiam o deixou animado com o futuro. No entanto, ele precisava ter certeza. Como tal, Draco abriu o baú e ficou em dívida com os itens dentro dele. Parabéns pela abertura. Um baú legado da Norma recompensas. 5 cristais de origem. Apenas um acessível 3 pergaminhos da Suprema Iluminação. Nenhum acessível 3 pergaminhos de proteção. Nenhum acessível 1 escritura para um mundo pequeno. Acessível 1 token da deusa do refinamento. Acessível 1 livro de habilidades comerciais do refinamento Pat. Acessível 1 grau de pseudo-origem. Nenhum acessível peito de Draco arfou. Deixando de lado o resto, o que fez seus joelhos tremerem foram os cristais de origem. Estes eram os cristais, energia de mais alto grau disponíveis em todo o universo. Ele ansiava por ganhar algo assim, não apenas para possuí-lo, mas para usar em um de seus itens, que recentemente se transformaram em 2. A primeira foi a Muda Etis Shine e a segunda foi algo que Eva havia adquirido, a semente de Yggdrasil. Infundir aqueles 2 com a mais pura energia de origem lhes daria os pontos de partida mais altos possíveis, o que era vital, já que eles eram indiscutivelmente o bem mais importante de Draco dentro da Boundless, especialmente considerando o futuro. Porém, a falta de acessibilidade o irritava, mas ele entendia por que Norma fizera isso. Nas instruções que ela deixou, ela já havia insinuado a existência desses itens e sua finalidade no futuro. Nada colocado ao que foi especificamente para uso pessoal. Todos eles foram colocados lá para ajudar Draco a completar o caminho de Norma e se tornar um deus origem. Primeiramente, Draco deveria reivindicar o livro de habilidades comerciais do caminho de refinamento e aprendê-lo, já que era a base para tudo o que estava acontecendo no futuro. Draco também planejou reivindicar a escritura do pequeno mundo e o único cristal de origem que ele poderia retirar. Antes de tudo isso, porém, embora tivesse que esperar para recuperá-los, ele decidiu que não faria mal nenhum inspecionar os detalhes de cada item à medida que surgiam, para ter uma melhor compreensão do que faziam. Afinal, Norma só lhe disse quando e como usá-los, mas não foi muito específica sobre o que exatamente eles faziam. Guild Wars. Capítulo 479. A herança 2 Pergaminho da Iluminação Suprema. Consumível classificação. Divino. 100% de eficácia. Refeito. Ative este pergaminho para obter um período potente de intensa iluminação em qualquer tópico que você esteja pesquisando por uma semana. Pergaminho de proteção. Consumível classificação. Origem. 100% de eficácia. Descrição. Ative este pergaminho para evitar que todas as existências no rank de origem ou abaixo dele vejam suas atividades por um mês. Token da deusa do refinamento. Diversos classificação. Divino descrição, o símbolo e autoridade da deusa do refinamento, Norma. Com isso, é possível reivindicar todos os seus direitos e privilégios dentro do Panteão Supremo. Refinamento, habilidade comercial divina efeito. Aprenda como converter material de uma forma para outra à vontade. Draco estava sem palavras.
Os cristais de origem e a escritura para o pequeno mundo não precisaram de nenhum esclarecimento dele em termos do que fizeram e poderiam fazer. A primeira era uma fonte de energia potente e a última era obviamente a propriedade deste pequeno mundo em que ele estava atualmente. Quanto à origem da pseudo-fonte, ele também sabia o que era graças à norma. No entanto, as descrições dos itens que ele havia verificado agora o surpreenderam, ofuscando completamente aqueles com os quais ele já estava familiarizado. Tecnicamente, não havia muito conteúdo no Legacy Chest de norma. No entanto, Draco estava ciente de que possuía a maior riqueza e capital que já havia conquistado em suas duas vidas combinadas. Os pergaminhos da Suprema Iluminação tinham um uso óbvio e o momento em que ele deveria utilizá-los foi estritamente definido por norma. Ainda melhores eram os pergaminhos de proteção, que Norma havia preparado para Draco para aqueles momentos cruciais quando ele estava prestes a avançar, para que ninguém o perturbasse. O símbolo da deusa do refinamento pode parecer o menos útil, mas não era. Se Draco encontrasse passagem para o mundo divino, algo que ele sabia que Eva já havia colocado em sua agenda, ele mudaria instantaneamente de visitante, invasor para membro do conselho com o símbolo de Norma, independentemente de os outros deuses gostarem ou não. Mas o que realmente o levou às nuvens foi a norma de Tradiskill transmitida, refinamento. Todo esse tempo, Draco estava ouvindo Deus do refinamento isso e Deus do refinamento aquilo, todos elogiando-a por ser um gênio sem precedentes, sem nada claro para se basear. O conversor de energia que ele recebeu possuía a descrição de ser a primeira ferramenta de norma para seu caminho de Tradiskill. Então, com isso em mente, ele desenvolveu a ideia de que a habilidade dela deveria ser uma Tradiskill fundamental que se aplicasse a todas as outras. Algo que provavelmente ajudou a aumentar a qualidade das matérias-primas utilizadas na confecção. Por exemplo, se alguém com esta habilidade comercial também fosse ferreiro, ele seria capaz de refinar seu minério de ferro em lingotes de ferro da mais alta qualidade com facilidade, superando em muito o que o Mjolnir poderia fazer mesmo em seu rank lendário. Como neste exemplo, pelo menos na mente de Draco, o Tradiskill deveria ter sido um auxiliar, suporte que aumentasse a eficácia de todos os outros. Quão errado e estúpido ele tinha sido. Porque os deuses da origem se importariam com algo assim. Se o refinamento fosse apenas uma habilidade comercial que pudesse aprimorar todas as outras por meio do apoio, eles teriam dado um tapinha nas costas de Norma e algumas palavras encorajadoras, na melhor das hipóteses, e não se sacrificariam tanto para criá-la antes de apunhalá-la pelas costas, no final das contas. Não, o caminho do refinamento era outra coisa. Algo mais grandioso. O sistema do Boundless pode tê-lo apelidado de refinamento, mas qualquer pessoa da Terra saberia que esta era tão desejada e supremamente respeitada habilidade de transmutação. A capacidade de transformar qualquer metal em ouro, água em vinho, carvão em tijolo. Tratava-se de alterar as propriedades e características fundamentais de um item de tal forma que a ciência considerava impossível e até mesmo a alquimia considerava traiçoeira. Acreditava-se que apenas um item lendário, a Pedra Filosofal, poderia realizar essa habilidade incrível, mas Norma encontrou uma maneira de se transformar em uma Pedra Filosofal viva. Porra, não admira que os deuses da origem estivessem em cima dela. Com isso, se Norma tivesse realmente conseguido alcançar o rank de origem, ela poderia basicamente ter usado energia mundana comum ou qualquer outra forma de energia para convertê-la em energia de origem com facilidade. Ela nem teria que usar sua energia de origem gerada naturalmente como os outros, e seus companheiros deuses de origem teriam sido capazes de se levantar e fazer uma longa pausa até que a infusão de Norma se esgotasse, fazendo-a descansar um pouco. Draco entendeu que o que lhe havia dado não era um mero caminho ou habilidade comercial, mas sim um conceito revolucionário. Os olhos de Draco ficaram vermelhos e ele se arrependeu imensamente de ter consumido Norma. Que gênio! Porque ela foi forçada a sofrer assim. E daí se ela tivesse sido um pouco insuportável? Qual gênio não teve peculiaridades estranhas ou irritantes na história da humanidade? Como os deuses da origem poderiam enganá-la e matá-la? Será que a falta de férias os transformou em idiotas sem cérebro? Eles haviam feito algum cálculo sobre a probabilidade de um sucessor aparecer no futuro. Se alguém como Draco não tivesse aparecido, esse incrível Tradiskill provavelmente nunca mais teria visto a luz do dia. Draco era um reencarnador com uma linhagem poderosa, vasto conhecimento que ele havia retido da vida anterior, ótimas ferramentas à sua disposição, a capacidade de melhorar ainda mais,
pois sua magia subjetiva poderia provar a qualquer um e até mesmo ao controle Tier 4. Todas essas coisas desempenharam um papel importante para que ele fosse o candidato ideal para assumir a herança dela. Será que aqueles retardados deuses da origem realmente previram sua aparição ou apenas jogaram uma moeda para se livrar de Norma? As chances dele aparecer eram praticamente inexistentes. Basta olhar para a escalação dele. Parecia provável que Ia realmente geraria alguém como ele como NPC? Draco agora entendia por que Norma tinha ficado tão sem palavras quando ele lhe contou sua conclusão de que eles a mataram porque ela era insuportável. Ela provavelmente não ficou tão magoada quanto ele pensava, apenas pasma com o quão estúpidos aqueles que estavam no topo foram por correr tal risco. Ela deve ter reconhecido que aqueles que ela procurava para ajudá-la provavelmente fariam com que seu caminho fosse desperdiçado se eles ficassem no comando, e então ajudou Draco de boa vontade, desde que ele não os ajudasse. O próprio Draco inicialmente se sentiu um pouco mal por trair os presentes que Copernico e Dimitri lhe deram, mesmo que houvesse condições. No entanto, esse sentimento persistente desapareceu agora quando ele balançou a cabeça. Ele jurou solenemente criar sua amada Hila adequadamente e evitar que aquela doçura se transformasse em uma idiota como seus compatriotas. Se ele falhasse, cometeria suicídio com um guardanapo por seus crimes. Depois de se estabelecer, Draco ativou sua habilidade comercial de refinamento recém-adquirida. No entanto, apesar de suas expectativas, não havia nenhum reino secreto especial ou orbe flutuante para ajudá-lo. Na verdade, nada mudou. Ele não se sentiu diferente de antes. Draco franziu a testa e contemplou. Será que porque o caminho não estava completo, ainda havia falhas no Tradesquio? Se fosse assim, como ele deveria fazer isso? Draco então trouxe o minério de classificação comum que ele mantinha em seu inventário. Era algo que ele normalmente destruiria com Mjolnir e o atualizaria à força para poder cortar custos. Draco se concentrou no minério e ativou sua habilidade comercial de refinamento novamente. Para seu desgosto, nada aconteceu. Sem menus, sem telas, nada. Então os olhos de Draco se arregalaram. Será que o refinamento estava atualmente no mesmo estado de sua classe abissal Prime? Reconhecido pelo sistema, mas não suportado por ele? Significa que seria necessário usá-lo e desenvolvê-lo manualmente. Isso faria sentido, dados os fatos que ele aprendeu até agora. Era provável que Norma o tivesse compilado em uma habilidade comercial apenas para tornar mais fácil para seu herdeiro utilizá-lo, em comparação com o fato de eles terem que aprender os detalhes brutos do zero. Draco respirou fundo e acalmou seu coração palpitante. Ele então se concentrou no minério em sua mão e o inspecionou cuidadosamente nos mínimos detalhes com seu controle. Depois de compreender sua composição fundamental, ele ordenou que ele se tornasse um minério de ferro mentalmente, sem ativar ou invocar nada. Imediatamente, ele sentiu a energia mundana na área entrar em suas mãos e cobrir o item. Como Draco ainda estava sob o escrutínio de seu controle, ele assistiu à mudança acontecer em tempo real. Este momento foi crucial para Draco. Para esta primeira transmutação, ele decidiu diretamente testemunhar a conversão fundamental num nível logo acima do atômico. Ver isso apenas uma vez permitiu que ele entrasse em um mundo de iluminação enquanto repassava as cenas dos últimos milissegundos repetidamente em sua cabeça. A mudança fundamental da estrutura, elemento e essência de um item. O que isso significa? Um observador diria que o item tornou-se magicamente um item bem, embora ao atual ele ainda concordasse amplamente com essa avaliação. Ele descobriu que havia nuances muito importantes escondidas em todo o processo de transmutação. Draco ficou sentado assim, perdido em seus próprios pensamentos por mais 3 dias antes de sair do transe. Ele ganhou um novo respeito por Norma e seu comércio, bem como ainda mais desdém pelos deuses da origem, que quase foram responsáveis pelo desaparecimento desta habilidade comercial. Norma. Como ela descobriu isso? O que ela experimentou para fazê-la desenvolver algo grandioso e impressionante? Como ela começou? O que a inspirou? Draco começou a querer saber mais sobre a deusa origem que criou isso, mas isso era impossível por enquanto. No entanto, ele tinha seus próprios meios para trazê-la de volta no futuro. Por enquanto, porém, ele limpou a poeira e foi até o centro da sala de trabalho, onde encontrou um orbe flutuando que não existia antes. Ele instantaneamente o reconheceu como o núcleo mundial deste pequeno mundo. Draco pegou a escritura do pequeno mundo e ativou.
Instantaneamente, uma energia estranha infundiu seu corpo e uma pequena ressonância ocorreu entre ele e o pequeno mundo de uma forma mais saudável em comparação com como ele se sentiu quando imitou pela primeira vez a essência de Norma. Draco imediatamente usou sua nova autoridade para fechar a abertura no Império Divino Godmar. Ele lidaria com eles pouco antes do prazo acabar, já que eles eram os responsáveis pela missão, mas ele teria que retirar o tesouro e fazer alguns preparativos com antecedência. Assim que fez isso, Draco usou sua linhagem para realizar uma distribuição. Embora não tenha sido tão suave quanto os controlados pelo sistema, Draco fez questão de ser o mais preciso possível e foi ajudado por seu vazio de perfeição. Dentro dele, a distribuição foi realmente muito fácil para ele. Mesmo que pudesse ir mais longe com sua linhagem, ele não sabia que tipo de acidente poderia ocorrer devido à falta de controle, então decidiu experimentar outra vez. Ele apareceu na entrada do palácio e viu Visage e Louver perturbados, cercados por outros prefeitos com expressões perigosas. Os dois companheiros estavam atualmente movendo a língua em eloquência para preservar suas vidas, mas os outros prefeitos estavam perdendo a paciência. Assim que Draco apareceu, todos os olhos se voltaram para sua forma. Visage e Louver demonstraram alívio e curiosidade enquanto os outros prefeitos demonstraram preocupação e desafio. No momento em que Draco estava prestes a cumprimentá-los, um dos prefeitos mais influentes apareceu. Jovem amigo Draco, é bom ver que você está bem e bem. Espero que a herança do Ancestral Supremo possa ser passada para uma pessoa de sua linhagem, pois sinto que isso combinaria melhor com os desejos de nosso Ancestral Supremo. O que você acha, bom companheiro? O prefeito falou com respeito e eloquência. Os outros prefeitos se manifestaram e disseram coisas semelhantes com o mesmo respeito. Força. Ameaças. Como eles poderiam se comportar como crianças de 3 anos quando ele provavelmente era o herdeiro escolhido por seu ancestral? O fato de um político recorrer a tais coisas primeiro mostrou que ele era inábil, rude e, na verdade, simplesmente inútil. Em vez disso, eles tinham algumas outras maneiras de fazer Draco desistir da herança sem deixar qualquer rixa entre eles. No entanto, contra um sujeito que era vidente, tais planos e considerações não eram nada. A menos que alguém tivesse maneiras de trancar suas mentes, todos os seus pensamentos permaneceriam sob sua alçada. Neste caso, a saudação deles divertiu muito Draco. Não. Vou mantê-lo porque gostei dele e porque a deusa do refinamento me tornou seu herdeiro. Qualquer um que discorde dela é banido de sua linhagem permanentemente, sem esperança de reconciliação. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.